Seu professor de geografia mentiu. Quase tudo que você aprendeu sobre continentes e localização dos países no mapa estava errado. Vamos desmascarar os maiores mitos de geografia que você aprendeu na escola. A aula já começou. Se você gosta dos vídeos, inscreva-se no canal. Assim posso dizer aos meus pais que escrever sobre o sentido da descarga do vaso em diferentes hemisférios é uma carreira de verdade. Começando o número 25. Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido são a mesma coisa. Se tem uma maneira garantida de irritar um escocês, é dizer que ele é da Inglaterra. E antes que todo mundo do Reino Unido venha comentar dizendo: é claro que ensinamos a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, nós sabemos. E o resto do mundo? A maioria só usa esses termos como se fossem iguais. E isso porque, fora da Grã-Bretanha, seria Reino Unido? Os professores nunca explicaram a diferença. Inglaterra é o país situado ao sul da Escócia e a leste do país de Gales. Embora seja um país, não é uma nação soberana independente. Essa seria o Reino Unido. O Reino Unido é composto por 4 países constituintes: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Nenhum deles é tecnicamente superior no Reino Unido, mas a administração política fica majoritariamente em Londres. A Inglaterra possui de longe a maior população entre os 4, 57,1 milhões em 2022. Enquanto a Escócia tem 5,4 milhões, o País de Gales tem 3,1 milhões e a Irlanda do Norte tem 1,9 milhão. Isso significa que, efetivamente, a Inglaterra exerce muito poder sobre os outros. A Escócia se ressente, a Irlanda do Norte se divide entre culturas irlandesa e britânica, e o País de Gales também está presente. A Grã-Bretanha abrange os 3 países do Reino Unido na mesma ilha: Inglaterra, Escócia e País de Gales. A Irlanda do Norte ficou de fora da festa. Já o termo Ilhas Britânicas inclui todos esses, mais a Ilha de Man, pequenas ilhas e a República da Irlanda. Entendeu? Ótimo, pois essa não é a única confusão sobre localização geográfica. Número 24, a Islândia está e não está totalmente na Europa. Essa é diferente porque, não importa qual fato você aprendeu, também é um pouco um mito. A Islândia literalmente fica entre 2 continentes. Você pode ir ao Parque Nacional Thingvellir e literalmente mergulhar entre as enormes placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia. Há exemplo mais claro de estar entre 2 continentes que esse? Mesmo assim, a Islândia é vista como totalmente europeia, o que a maioria dos geógrafos concorda. Cultural e historicamente, a Islândia é ligada à Europa. O islandês pertence às línguas escandinavas. O país foi colonizado no século IX por pessoas da Escandinávia e das Ilhas Britânicas, e hoje continua sendo um membro ativo do espaço econômico europeu. Isso não muda o fato de que você pode mergulhar na Islândia e ver onde a América do Norte e a Europa se separam em nível planetário. Falando em separações continentais estranhas, número 23, apenas a Rússia e a Turquia abrangem 2 continentes. Rússia e Turquia ocupam 2 continentes, conforme o que você aprendeu, como verá a seguir. Mas não são os únicos países que fazem isso. O Egito está na África e Ásia. A Espanha possui cidades autônomas no norte da África. A Indonésia está na Ásia e Oceania. Como cartógrafos discordam sobre onde a Europa termina e a Ásia começa, países como Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão e Armênia costumam ficar na fronteira. Outros argumentam que o Panamá está dividido em 2 continentes. O Canal do Panamá é tecnicamente a divisão entre a América do Norte e a América do Sul. Isso nem chega a abordar países como a França, que possui ilhas e territórios inteiros na América do Norte, América do Sul e Oceania, como Guadalupe, Guiana Francesa e Polinésia Francesa. Curiosidade: por isso a França tem o maior número de fusos horários do mundo, 12 no total, sem incluir a Antártida. Sobre continentes, há muitos mitos. Número 22. Na verdade, não existem 7 continentes. Não esperava por essa, né? Na verdade, não há 7 continentes segundo nenhum consenso mundial. Ao contrário de outros temas globais em que há consenso total, nos Estados Unidos muitos aprendem que existem 7 continentes. América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália e Antártida. Você vai notar que já há um problema aqui.
Um monte de nações insulares no Pacífico meio que ficam de fora, fazendo suas próprias coisas. Alguns países agrupam essas nações com Austrália e Nova Zelândia como Oceania. Em partes da América do Sul e sul da Europa, adota-se o modelo de 6 continentes, unindo a América do Norte e do Sul como América ou Américas. Então, alguns países do leste europeu separam as Américas, mas ensinam que Europa e Ásia são a Eurásia. E, sinceramente, isso faz mais sentido do que juntar as Américas, porque Europa e Ásia são literalmente parte da mesma massa de terra contínua. É só olhar para isso. O único motivo pelo qual Europa e Ásia foram ensinadas como continentes separados desde o início é porque os antigos gregos foram quem lhes deram esses nomes. Outros lugares consideram 5 continentes, assim como os anéis olímpicos: as Américas, África, Europa, Ásia e Oceania. A Antártica fica fora dessa lista, pois além de pinguins, cientistas e casacos grossos, ninguém mora lá. Há professores que não gostam dos alunos e ensinam vários modelos juntos, chamando um sistema de continentes e outros de partes do mundo. Não importa quais continentes você aprendeu, sua visão deles provavelmente está errada, porque o mito número 21, as formas e mapas mentais dos continentes, é estranho. Obviamente, as formas dos continentes ensinadas nas escolas geralmente estão bem erradas, porque a maioria das escolas usa o mapa de projeção de Mercator, em vez de um globo. Você já tentou colocar um globo em um quadro negro? Então, os alunos acabam tendo uma ideia muito errada de quão grandes são os continentes e os diferentes países. No mapa de Mercator, Groenlândia parece tão grande quanto a África. A maioria das pessoas percebe que esses tamanhos estão errados, mas não percebe o quanto estão errados. A África é 14 vezes maior que a Groenlândia. Por causa da forma como os continentes são ensinados e discutidos, as pessoas acabam com mapas mentais distorcidos em suas cabeças. A maioria das pessoas pensa que a Europa está mais ou menos diretamente em frente aos Estados Unidos, mas na verdade a Europa fica muito mais ao norte. Atenas, capital da Grécia e mais ao sul da Europa continental, tem latitude entre Denver e São Francisco. Além disso, porque as pessoas, especialmente no hemisfério norte, pensam na América do Sul como estando abaixo da América do Norte, às vezes esquecem que toda a América do Sul está a leste de Atlanta, Geórgia. Então, sua ideia sobre os continentes está errada. Seu entendimento sobre onde ficam os países está errado, e você provavelmente está errado até sobre os nomes deles. Mito 20. As estações do ano ocorrem porque o Equador está mais perto do Sol que o Polo Norte. Estudo do Instituto de Física revelou que muitos estudantes acreditam que o Equador fica mais perto do Sol que o Polo Norte, causando as estações do ano. Mas a Terra está tão longe do Sol que a diferença de distância entre 2 pontos do planeta é praticamente nula. A Terra está, em média, a 150 milhões de quilômetros, 90 milhões de milhas do Sol. Mesmo quando o Equador está mais próximo, fica só cerca de 10 mil quilômetros ou 6.200 milhas mais perto que os polos, apenas 1 milésimo e 500 avos dessa distância. Nada comparado ao objeto massivo que é o Sistema Solar. Então, o que causa as estações do ano? Os estudantes muitas vezes erram porque, bem, eles estão parcialmente certos. A inclinação da Terra influencia, mas é o ângulo dos raios solares e não a distância que determina as estações. No verão do hemisfério sul, em janeiro, a Terra está cerca de 5 milhões de quilômetros mais próxima do Sol do que em julho, verão do hemisfério norte. Então não, os australianos não estão secretamente mais próximos do Sol em janeiro. Eles só estão inclinados na direção certa. Sobre a inclinação da Terra, mito 19. O eixo e os polos magnéticos não são fixos. Não quero te alarmar, mas o planeta em que você está agora tem estado meio instável ultimamente. Isso está até fazendo os dias ficarem mais longos. Sabe como você sempre deseja que o dia tenha mais horas? Pois é, você pediu e o universo atendeu. Na verdade, isso acontece por causa do derretimento das geleiras. Agora você pode ganhar incríveis 1,33 milissegundos extras a cada 100 anos. Quem disse que a mudança climática era uma coisa ruim? 2 estudos da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço mostraram que o derretimento de gelo, geleiras e a perda de água subterrânea dos aquíferos redistribuíram o peso pelo planeta. Assim como a maioria das pessoas ao se levantar da mesa depois de uma ceia de Natal,
Essa movimentação de novo peso faz a Terra balançar, chamado de movimento polar. Isso mudou a inclinação do eixo da Terra em 10 metros desde 1900. Além disso, os polos magnéticos do planeta também estão mudando de lugar. Isso se deve a um fenômeno chamado efeito dínamo. Sinceramente, um nome bem mais legal que movimento polar. Assim como seu namorado ou namorada da faculdade, os polos têm problemas de compromisso e se recusam a ficar em um só lugar. O movimento de ferro e níquel derretidos no núcleo externo gera o campo magnético da Terra. Desde que James Clark Ross identificou o Polo Norte magnético em 1831, cientistas monitoram seu deslocamento do Ártico canadense à Sibéria. Ótimo, mais uma coisa que Putin vai querer. A posição do Polo Norte magnético é importante. Mesmo que você não seja um explorador usando bússola na tundra, cientistas precisam reavaliar as posições dos polos para atualizar o modelo magnético mundial. Sem isso, sistemas como o Sistema de Posicionamento Global se tornariam inúteis. Boas fontes indicam que ninguém com menos de 40 anos chega ao trabalho sem eles. Provavelmente porque nem conseguimos apontar as principais cidades corretamente, como o número 18 capitais, tantas capitais do mundo. Para ser justo, muitos erram as capitais porque não aprenderam sobre elas, esqueceram e acham que a maior cidade é a capital ou estudaram nos Estados Unidos. Veja cidades frequentemente confundidas com capitais. As pessoas acham que o famoso centro de Sydney, com sua famosa ópera, é a capital da Austrália, mas é Canberra. E o Brasil? Rio de Janeiro ou São Paulo? Não, é Brasília. Istambul, com 15,7 milhões de habitantes, é frequentemente confundida como capital da Turquia, em vez de Ankara, cidade menos visitada e comentada. Algumas capitais também foram ensinadas errado. Muitos alunos acham que a cidade do Cabo é a capital da África do Sul. Ok, ela é uma capital, mas não é a única. É a capital legislativa. Pretória é a capital administrativa e Bloemfontein é a capital judiciária. Assim, os poderes do governo não estão só separados no papel, mas também fisicamente. Outros países mudaram capitais, mas as escolas demoraram a acompanhar. A Nigéria transferiu a capital de Lagos para Abuja em 1991, mas livros didáticos seguiram ensinando ser Lagos por anos. O Cazaquistão mudou sua capital de Almaty para Akmala em 1997 e depois a renomeou para Astana apenas um ano depois. A Tanzânia iniciou a transferência da capital de Dar es Salaam para Dodoma em 1974, concluindo em 1996. As engrenagens da burocracia giraram devagar ali. A maioria ainda chama Dar es Salaam de capital. Metade dos ministérios nunca saiu de lá. Alguns países mudaram suas capitais por motivos inusitados. O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Félix Houphouët-Boigny, transferiu a capital de Abidjan para sua cidade natal, Yamoussoukro, em 1983, principalmente por ter nascido lá. Em 2006, Myanmar transferiu a capital de Yangon para Naypyidaw, mesmo antes da conclusão desta. O novo local é mais central, mas alguns moradores acham que a mudança ocorreu porque governantes militares seguiram o aviso de um astrólogo sobre ataque estrangeiro iminente. Essa é uma decisão bem importante para culpar Mercúrio retrógrado. Mas capitais não são a única coisa que as pessoas confundem. Número 17. Polo Sul e Antártida são intercambiáveis. Muitos confundem Antártida e Polo Sul ao falar dos extremos gelados da Terra. Mas o Polo Sul não é apenas um ponto geográfico específico dentro da Antártida. A 90 graus sul, como também existem 4 deles. As pessoas não concordam totalmente sobre quais são. O Polo Sul geográfico está a 90 graus sul. Roald Amundsen e Roberto Scott chegaram ao local em dezembro de 1911 e janeiro de 1912, mas, devido aos instrumentos da época, provavelmente não atingiram o ponto exato. Afinal, não há nada além de neve em todas as direções. Não havia exatamente uma placa de "Você está aqui", esperando por eles. Há também o Polo Sul magnético, que se move, e o Polo Sul geomagnético, que é apenas o oposto do Polo Norte geomagnético. Você pensaria que isso estaria alinhado ao Polo magnético, mas não é bem assim. No Polo Norte magnético, por exemplo,
sua bússola não apontaria para o norte, ela apontaria diretamente para baixo. Os dois polos magnéticos não são exatamente opostos um ao outro porque o campo magnético da Terra é bem complicado. O quarto polo sul pode ser o polo de inacessibilidade, ponto mais distante da costa na Antártida e difícil de acessar, ou o polo sul cerimonial, dependendo de quem você perguntar. Esse é o instalado fora da estação Polo Sul Amundsen Scott, ideal para fotos no Instagram. O Polo Sul já esteve lá, mas o mar de gelo da Antártida se move, então ele mudou de lugar. Outro fato estranho sobre o Polo Sul, a Antártida, número 16. O Polo Norte e a Antártida são igualmente rigorosos e frios. Sim, ambos são regiões frias nos extremos da Terra, mas os professores geralmente faziam o Polo Norte e a Antártida parecerem semelhantes. Além do fato de que um tinha ursos polares e o outro tinha pinguins. Mas a Antártida é na verdade muito mais fria que o Polo Norte. O Polo Norte é só uma camada de gelo flutuando no Oceano Ártico. Seu professor deve ter te ensinado o número errado de oceanos, mas já vamos falar sobre isso. A Antártica é uma terra elevada coberta de gelo, com 3 grandes cadeias de montanhas, cercada por oceanos e ventos muito rápidos. A média de altitude do continente sul é de 2.500 metros, 8.200 pés. Quão diferentes eles são? O Polo Norte tem média de 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit no verão e menos 40 graus Celsius, 40 graus Fahrenheit negativos no inverno. E claro, não é um lugar onde você gostaria de ter uma casa de férias, mas não é insuportável. O lugar habitado mais frio da Terra, Omiakon, tem média de menos 50,3 graus Fahrenheit, menos 45,7 graus Celsius, em janeiro, tornando o Polo Norte mais ameno em comparação. Mas a temperatura média da Antártica no verão é de 18 graus abaixo de 0 Fahrenheit, ou menos 28 graus Celsius, e no inverno, menos 76 graus Fahrenheit, ou menos 60 graus Celsius. Nesse clima, a água praticamente congela no ar e a pele exposta dura talvez 7 minutos antes de você virar um picolé em forma de gente. E falando em gelo, número 15, a Islândia recebeu esse nome porque os vikings queriam confundir os piratas. O nome diz tudo, mas ainda assim está errado. Mesmo que a Islândia fique muito ao norte para ser visitada sem um casaco pesado, o país atlântico não tem tanto gelo assim. Apenas cerca de 11% da Islândia é coberta por geleiras. Graças à corrente do Golfo, o clima lá é muito mais ameno do que você imagina. Comparada à Groenlândia, onde 80% está enterrada sob a camada de gelo da Groenlândia, a Islândia é realmente verde. Por que a Islândia tem esse nome? Podemos reclamar no TripAdvisor? Um mito popular que os professores adoram contar é que os vikings deram o nome de Groenlândia para atrair piratas, já que eles mal viviam lá, e chamaram a Islândia de gelo para assustá-los e afastá-los do lugar onde realmente se estabeleceram. Mas os vikings não queriam confundir ninguém. Eles é que estavam confusos e tiveram um azar danado. Hrafnaflok, explorador nórdico, nomeou a Islândia. Ele foi um dos primeiros a pisar na nova terra, guiado por 3 corvos. Na época, ele não sabia que Game of Thrones copiaria seus passos. Hrafnaflok montou acampamento nos fiordes do oeste durante um inverno horrível. Ele estava com sua família e tripulação. Infelizmente, seu gado, alguns tripulantes e até sua filha morreram. Desesperado para melhorar a situação, Flok subiu a montanha mais próxima, apenas para ver que o próximo fiord também estava cheio de gelo. Cansado e exausto, ele e o restante da tripulação arrumaram as coisas e partiram. Quando voltou para a Noruega, ele disse a todos que podia para ficarem longe daquele lugar horrível chamado Islândia. Claro, ele não sabia que tinha passado por condições muito raras e especialmente ruins na Islândia. Mas o nome ficou. Flok não seria o primeiro a ter uma ideia totalmente errada sobre uma nova terra. Mito número 14. As Américas eram pouco povoadas antes da colonização europeia. A história aponta que, como o povoamento das Américas ocorreu cerca de 13 mil anos atrás, bem depois da Europa, que foi há 54 mil anos, o continente acabou tendo bem menos habitantes. Novas evidências indicam que os primeiros humanos modernos chegaram à América do Norte
há 30 a 33 mil anos de barco, e ao longo do tempo construíram grandes impérios como Incas, Astecas, Olmecas, Nazca e culturas Pueblo. Determinar populações exatas de séculos passados é difícil. Registros escritos são escassos, porque muitos responsáveis por eles foram dizimados pela varíola, mas cidades americanas já prosperavam há tempos. No seu auge, por volta de 400 depois de Cristo, Teotihuacan tinha entre 125 mil e 200 mil pessoas. Em 1500, Tenochtitlan tinha cerca de 200 mil a 250 mil habitantes, sendo uma das maiores cidades do mundo, comparável ou até maior que as maiores cidades europeias da época. Quando os espanhóis chegaram à capital inca, Cusco, havia 40 mil pessoas na cidade propriamente dita e 200 mil na região metropolitana. E os Andes provavelmente proporcionavam subúrbios muito mais legais do que aqueles onde você estudou no ensino médio. Em 1500, as maiores cidades da Europa eram Paris, 225 mil habitantes, Nápoles, 125 mil, e Veneza, 100 mil. A população de Constantinopla é estimada entre 200 mil e 600 mil pessoas, pois, devido às pestes negras e invasões otomanas, tudo mudava rapidamente. Então, por que muitos estudantes aprendem que as Américas não tinham muitas pessoas ou grandes cidades? Provavelmente porque isso evita algumas verdades desconfortáveis sobre o quão devastador foi o contato com os europeus. Doenças trazidas da Europa dizimaram até 90 a 95% dos povos indígenas. Em pouco tempo, as Américas tinham bem menos pessoas do que os europeus imaginaram. Nem tantos estudantes sabem quais europeus chegaram às Américas em primeiro lugar. Número 13. Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu a chegar às Américas. Primeiro de tudo, você não pode descobrir uma terra onde dezenas de milhões de pessoas já viveram por gerações. Mas, mais importante ainda, Cristóvão Colombo nem sequer chegou perto de ser o primeiro europeu a pisar nas Américas. Muitos só descobriram após a escola, ou porque o nerd da turma corrigiu o professor que os vikings chegaram à América do Norte por volta de 1000 depois de Cristo. Você pode visitar as ruínas da primeira cidade deles, Lonesome Meadows. Ela foi totalmente construída por volta de 1021 depois de Cristo, mas é preciso ir até Newfoundland, no Canadá, para vê-la. A descoberta deles da América foi um pouco diferente da de Colombo. Os vikings estavam principalmente em busca de recursos. Eles não ligavam para a colonização ou converter pessoas que encontravam. E embora a Terra Nova realmente tenha ouro e outros minerais, acho que os vikings não encontraram isso. Os invernos no leste do Canadá eram tão rigorosos que até escandinavos achavam difícil praticar agricultura. Os nativos também não gostavam deles, assim como na expedição de Colombo. Esses primeiros colonizadores europeus concluíram que o Canadá não oferecia muito e preferiram negociar e saquear na Groenlândia e Europa. Colombo chegou mais ao sul, para o desgosto dos habitantes em 1492, depois de Cristo, ao menos 471 anos depois. Há 471 anos, lápis de grafite e cerveja engarrafada ainda não existiam. Ou a projeção cartográfica de Mercator, que é muito problemática. Mas os professores dizem muitas coisas questionáveis sobre Colombo. Mito 12. Disse que antes de Colombo acreditavam que a Terra era plana. Se você achou que ninguém aprendeu isso na escola, parabéns por não ter estudado na maioria das escolas dos Estados Unidos. No livro Como os Alunos Aprendem, Roberto Ben questiona alunos do 9º ano sobre Colombo e as ideias dos europeus antes da viagem. Eles disseram que europeus pensavam que o mundo era plano e você podia cair da borda. Outro aluno comenta: Colombo provou que estavam errados. E aparentemente eles acham que a teoria da Terra plana existe desde os tempos mais antigos. Todo mundo sempre achou que a Terra era plana. Hoje, apenas cerca de 2% dos adultos nos Estados Unidos da América ainda acreditam nisso. E são essas pessoas que você evita olhar nos olhos no metrô. Mas Colombo nunca provou que a Terra era redonda, porque todo mundo já sabia disso. Em 500 a.C., na Grécia Antiga, Pitágoras e Anaxágoras já acreditavam que a Terra era redonda. No século III a.C., Aristóteles estabeleceu isso como fato, e Eratóstenes de Cirene até calculou a circunferência com uma precisão impressionante.
Fernando e Isabel não quiseram financiar a viagem de Colombo no começo porque estavam ocupados com guerras, e também porque seus especialistas achavam o plano de Colombo irrealista, que ele tinha subestimado muito a distância até a Ásia. Spoiler, eles estavam certos. Encontrar a América do Norte foi um golpe de sorte enorme. Caso contrário, Colombo teria atravessado um Pacífico 2 vezes maior e provavelmente ficaria sem suprimentos. O motivo pelo qual esse mito começou, e felizmente é menos ensinado hoje em dia, é porque, entre outros motivos, uma biografia de Colombo de 1828, escrita por Washington Irving, dizia isso, e isso agradava a uma sociedade mais sofisticada, que se achava muito melhor e mais progressista do que aquelas pessoas medievais e ignorantes, antes de voltarem a equilibrar seus humores com sanguessugas. Mas, para deixar claro, a Terra também não é perfeitamente redonda. Mito número 11. A Terra é uma esfera. Muitos estudantes aprendem que a Terra é uma esfera e pensam que ela tem formato de bola de bilhar. Mas, na verdade, a Terra é um esferoide oblato. Em termos simples, por causa da rotação e da gravidade, ela se projeta um pouco na região do Equador. Diferente de Eratóstenes e outros antigos, hoje podemos comprovar isso indo ao espaço e observando. A maioria das fotos de satélites não tem detalhes suficientes para mostrar a leve deformação do planeta. O diâmetro no Equador é só 0,3% maior que entre os polos. Mas cientistas medem fotos detalhadas do satélite Himawari 8 em pixels. E eles viram que a Terra tinha 10.906 pixels de largura e apenas 10.869 pixels de cima a baixo, confirmando o formato levemente irregular do planeta. Já os terraplanistas viram as fotos, não notaram diferença e alegaram ser falso, dizendo que cientistas erraram ao criar imagens de uma Terra perfeitamente redonda. O planeta foi então perturbado por vários antigos filósofos gregos girando rapidamente em seus túmulos. Os estudantes aprenderam errado sobre o formato da Terra, desconhecem quem descobriu isso primeiro e não sabem o que ocorria nas Américas antes de Colombo. Mas pelo menos eles sabem o que está acontecendo no mundo da geografia agora, certo? Certo? Não, porque eles estão aprendendo coisas como o mito número 10 de que a Grande Muralha da China é visível do espaço. Não é, mas várias coisas realmente aleatórias e surpreendentes são. A divisão entre a Terra e o espaço é chamada de linha de Kármán. Ela fica a 100 km ou 62 milhas acima da superfície do planeta. Pode não parecer muito, mas ao voar de avião você está só de 8 a 11 km ou 5 a 7 milhas acima da superfície do planeta. Então, o que os astronautas conseguem ver de lá? Feitos incríveis da engenharia humana, como a mina de Bingham Canyon. Situada a 32 km ao sudeste de Salt Lake City, é a maior escavação e a mina a céu aberto mais profunda do mundo. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço confirma que também é possível ver a barragem das 3 gargantas no rio Yangtze do espaço. Mas a muralha da China, o astronauta Chris Hadfield confirma que simplesmente não é visível. Ele tuitou, abre aspas, é muito estreita, além de seguir os contornos naturais e as cores da região, o que parece uma grande crítica às dinastias Qin, Han e Ming, que a construíram. O astronauta da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e comandante da Estação Espacial Internacional Leroy Chiao tirou uma foto da muralha, mas depois explicou que não conseguiu vê-la ao fotografar. E isso faz sentido, já que a Estação Espacial Internacional orbita a 400 quilômetros ou 250 milhas acima da superfície do planeta. No entanto, Chiao disse que consegue ver cidades do espaço. O astronauta Clayton Anderson concorda. Uma das minhas cidades favoritas, Omaha, Nebraska, apareceu para mim primeiro como uma grande mancha cinza. Se você mora em Omaha, conte pra gente se ela parece diferente de perto. Mas, falando em maravilhas feitas pelo homem, a Grande Muralha não Omaha, muitos estudantes acreditam no mito número 9, que as pirâmides do Egito são as maiores do mundo. Os arqueólogos também pensaram isso por muito tempo, mas descobertas recentes localizaram uma pirâmide ainda maior, a Grande Pirâmide de Cholula, no México. Também conhecida como Me Dê um Segundo, Tlaxualtepetl é gigantesca. Ela tem um volume de 116,5 milhões de pés cúbicos ou 3,3 milhões de metros cúbicos.
A Grande Pirâmide de Gizé tem 92 milhões de pés cúbicos, ou 2,6 milhões de metros cúbicos. Não é tão grande, mas a Pirâmide de Gizé ainda é mais alta. 138,5 metros, 454 pés, enquanto Cholula tem 66 metros, 217 pés, mas é a base de Cholula que a torna tão grande. Por que os arqueólogos não sabiam disso antes? Mesmo estando a apenas 100 quilômetros ou 62 milhas da cidade do México, ninguém tinha percebido o quão grande era a Grande Pirâmide de Cholula, até que as escavações começaram em 1931. A pirâmide havia sido abandonada no século 7 ou 7 primeiro depois de Cristo. Quando os espanhóis chegaram, ela já estava quase toda coberta de terra, parecendo mais uma colina. Até hoje, menos de 4% da pirâmide foi escavada. As pirâmides de Gizé são mais famosas, em parte porque estão visíveis e são conhecidas há muito mais tempo, além de estarem em um local de fácil acesso, nos arredores de uma das maiores cidades da África, Cairo. É por isso que outro mito sobre elas persiste. Mito número 8. O Egito tem o maior número de pirâmides do mundo. O Sudão, ao sul do Egito, possui mais de 200 pirâmides núbias, tornando as 138 egípcias menos impressionantes. Porém, o turismo no Sudão, país mais pobre e frequentemente devastado por guerras, é difícil, o que faz com que poucos conheçam suas pirâmides. A maioria das pirâmides sudanesas está concentrada ao redor da cidade de Meroé. Ela foi a capital do reino de Kush, que prosperou de 780 a.C. a 330 d.C. Os Cushitas foram tão poderosos que conquistaram o Egito entre 750 e 747 a.C., governando quase um século até serem expulsos pela invasão assíria em 656 a.C., no violento jogo de poder do mundo antigo. Apesar da inspiração, as pirâmides sudanesas têm decorações distintas das egípcias, além de bases menores e lados mais íngremes. Infelizmente, turistas estrangeiros não conseguem realmente acessar o Sudão atualmente devido à guerra em andamento lá. Mas espero que um dia o país experimente a paz e pessoas de todo o mundo possam ver essas maravilhas antigas. No entanto, esta parte do mundo tem muitos outros equívocos sobre ela. Mito número 7. O Saara é o maior e mais seco deserto do mundo. Nenhuma dessas descrições é verdadeira. Deserto se refere a uma área realmente seca. Não precisa ser um lugar quente e arenoso. O maior deserto do mundo é a Antártida, com 5,5 milhões de milhas ou 14,2 milhões de quilômetros quadrados. Grande. 1,5 vezes o tamanho da China. Bem, o Saara deve ser o segundo maior, certo? Não. Esse é o deserto polar ártico, com 5,3 a 5,4 milhões de milhas, ou 13,7 a 13,9 milhões de quilômetros quadrados. Ele cobre as partes do norte da América do Norte, Europa e Ásia. Mas o Saara é o terceiro maior deserto. E o mais seco? Não, porque a Antártica também é o lugar mais seco da Terra. Este deserto polar recebe só cerca de 5 centímetros de precipitação ao ano. Mas as condições de vida humana lá são tão ruins que a pouca chuva nem aparece entre os principais problemas da região. Ok, mas o Saara é o deserto quente mais seco? Não, esse é o deserto do Atacama, no Chile. Ele recebe menos de 0,04 polegadas ou 1 milímetro de chuva em algumas áreas, o que basicamente equivale a cuspe de passarinho, e em outras não chove nada por centenas de anos. Então, por que o Saara é tão famoso se não é o maior nem o mais seco? Bem, ele é o maior deserto quente da Terra. O Saara também teve grande papel na história da Eurásia e da África. Ele afetou os padrões climáticos, isolando civilizações umas das outras, determinando rotas comerciais ou a ausência delas e criando um enorme desafio para civilizações e pessoas por milênios. O obstáculo do Saara era tão grande que não podia ser superado tão facilmente quanto outros desafios comerciais, como encontrar uma maneira de atravessar o país super estreito do Panamá. Ah, falando nisso, número 6, você atravessa o Canal do Panamá de leste a oeste. Na verdade, para ir do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, você segue para o sudeste.
Isso pode não fazer sentido no seu mapa mental da América Central, mas vamos analisar de perto. Enquanto o Atlântico fica a leste da América Central na maior parte dela, as coisas ficam estranhas quando você chega ao Panamá. O país se estende mais no sentido leste-oeste que seus vizinhos, e onde o canal passa, faz uma leve curva ao norte. Isso significa que os navios entram perto de Limón, no Atlântico, para cruzar o canal de 82 quilômetros, depois seguem para sudeste pelas Eclusas e Lago Gatun. Em seguida, vem o Corte Culebra, que atravessa as montanhas. Depois, eles atravessam o lago e as Eclusas de Miraflores rumo ao Pacífico. Navios do Pacífico ao Atlântico seguem para noroeste no sentido oposto. Navios viajam para sudeste e não para o sul, porque um canal reto nessa parte do Panamá exigiria mais tempo de escavação, devido à distância maior e à geografia mais difícil. Eles podem ir ao hemisfério sul e testar o que aprenderam sobre descargas de vasos sanitários. Ah, espera! Mito número 5. Um vaso sanitário dá descarga no sentido oposto no hemisfério sul. Você deve ter aprendido isso na escola, seja com um professor ou com um amigo que sempre fazia piada de cocô. Isso não é verdade. Como essa crença surgiu, é devido ao chamado efeito Coriolis. Isso ocorre quando objetos em movimento na superfície da Terra parecem se curvar à direita no hemisfério norte e à esquerda no hemisfério sul. O efeito supostamente se aplica tanto ao ar quanto à água. Por exemplo, isso acontece com furacões. No hemisfério norte giram anti-horário e no sul, horário. Muitos não percebem isso porque estão ocupados fugindo para lugares altos ou dizendo aos vizinhos: "Esta é minha casa e nenhum furacão vai me expulsar", antes de desaparecerem. As pessoas pensaram que se o efeito Coriolis afeta furacões, provavelmente também influencia a água da descarga do vaso sanitário. Mas acontece que o tamanho disso pode ser o problema. O efeito Coriolis é pequeno e, apesar de atuar em grandes escalas, não influencia de fato a água descendo na pia ou no vaso sanitário. Além disso, a água do vaso sanitário é injetada com força e em ângulo, tornando o efeito Coriolis insignificante. Engraçado que esse não é o único mito de geografia que as escolas ensinaram sobre a água. Número 4. O aumento do nível da água é causado pelo derretimento do gelo do mar. Isso é parcialmente verdade, mas a maioria dos professores para aula por aí. Se seu professor não fez isso, parabéns, você teve uma boa escola. O derretimento do gelo faz a água ir para o mar, elevando os níveis de água. Porém, o aumento das temperaturas que derrete o gelo marinho também faz a água se expandir. Isso se chama expansão térmica. Ao serem aquecidas, a maioria das substâncias tem átomos e moléculas que vibram mais e se afastam. A substância precisa se expandir. Segundo o Instituto de Pesquisa Paleológica, o derretimento das calotas polares e geleiras responde por mais da metade do aumento do nível do mar. O restante é devido à expansão térmica, pois a água ocupa mais espaço ao se aquecer. O dano é praticamente dividido igualmente, 50-50. Se você não percebeu, a água é estranha para uma substância. A gente releva porque precisa dela, mas é estranho. Ela se expande tanto ao esquentar quanto ao esfriar. Por isso, quando o gelo derrete, sua bebida não transborda. Agora você deve estar se perguntando, e a outra parte dessa equação? Por que o gelo derretendo aumenta o nível do mar, se ele ocupa mais volume sólido que líquido? Isso acontece porque, infelizmente, a maior parte do gelo que está derretendo está, na verdade, em terra firme. Quando esse gelo cai no mar, adiciona água que antes não estava lá. O relatório técnico da National Oceanic and Atmospheric Administration de 2022 indica que o nível do mar pode subir até meio metro até 2050. Vamos te dar um momento para pesquisar a elevação da sua cidade natal no Google, enquanto falamos de outro mito sobre os oceanos. Mito número 3. Existem 4 oceanos. Esse fato provavelmente era verdadeiro quando você aprendeu, mas não é mais. A maioria das crianças nos anos 1900 e início dos anos 2000 aprendeu que o mundo tem 4 oceanos: Atlântico, Pacífico, Ártico e Índico. Mas em 1999, o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos aprovou o nome Oceano Antártico para os oceanos que cercam a Antártida.
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, National Oceanic and Atmospheric Administration, também o reconheceu. Infelizmente, o resto do mundo estava ocupado demais comemorando antes do ICO 2K para perceber. Apesar de cientistas defenderem há anos que o Oceano Antártico é distinto, a discussão pública só começou em junho de 2021. Entre 2000 e 2021, muita coisa aconteceu. Procurávamos emprego durante a crise, aguardando mais um ataque terrorista e vivendo a primeira pandemia em mais de um século. Ninguém notava a água ao redor da Antártida. Em 2021, no Dia Mundial dos Oceanos, a National Geographic anunciou que reconheceria o Oceano Antártico. Isso ocorre porque o Oceano Antártico é realmente diferente. Ao contrário da água ao norte, ela é mais fria e menos salgada. E graças à corrente circumpolar antártica, ela transporta mais água ao redor da Antártida do que qualquer outra corrente oceânica da Terra. Os cientistas buscavam destacar a necessidade de conservação nessas águas vulneráveis, especialmente porque as mudanças climáticas afetam mais os polos. Esse não é o único fato que é menos mito e mais algo que mudou com o tempo. Como mito número 2, a China tem a maior população do mundo. Para ser justo com seus professores, isso provavelmente era verdade quando eles estavam ensinando isso para você. Se você ainda está na escola aprendendo isso, avise seus professores que estão errados. A Índia oficialmente ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo em abril de 2023, encerrando o título que a China mantinha desde a década de 1950. Hoje a Índia tem cerca de 1,419 bilhão de pessoas, comparado aos modestos 1,407 bilhão da China, um número que agora está em declínio. Grande parte dessa mudança se deve às diferentes taxas de natalidade. A Índia possui taxa média de natalidade de 1,98 por mulher, quase igual à taxa de reposição, pois 2 nascimentos por mulher manteriam o tamanho da população. A taxa de natalidade da China, 1. Nos anos 1960, ambos os países tinham cerca de 6 filhos por mulher. Na Índia, esse número caiu gradualmente com o desenvolvimento econômico e o avanço das mulheres. Na China, ele subiu rapidamente e depois despencou de forma dramática. A queda teve a ver com a política do filho único da China, que só permitia que casais tivessem um filho. Como os direitos e privilégios eram mais voltados para os homens, isso também fez com que os casais chineses preferissem filhos homens em vez de filhas mulheres. Isso agravou o problema do crescimento populacional, pois na China há 104 homens para cada 100 mulheres. Então, agora há ainda menos mulheres para dar à luz à próxima geração. E finalmente, o mito número 1. Ensinar o comprimento exato da linha costeira de qualquer lugar. O paradoxo da linha costeira dificulta informar o comprimento exato da costa de um lugar, seja mito ou imprecisão. E é aqui que admitimos nossa própria hipocrisia. Nós definitivamente já usamos medições de linhas costeiras no MapPack. É mais fácil dizer que a linha costeira do país X é algo do que afirmar que a avaliação mais precisa e atual dela é indefinida. Em 1961, o matemático inglês Louis Fry Richardson notou que países mediam a mesma linha costeira e obtinham comprimentos bem diferentes. Mas pessoas estudaram isso e entenderam o motivo. As linhas costeiras têm muitos cantos e fendas e suas formas mudam constantemente. O comprimento de uma linha costeira varia conforme o nível de detalhamento da medição, ficando maior quanto mais de perto se observa. Esse é o paradoxo. Como diz a geógrafa holandesa Catherine Samler, tecnicamente você poderia medir uma linha costeira até o grão de areia, ao nível atômico ou até menor, o que significaria que o comprimento de uma linha costeira poderia ser próximo do infinito. Afirmar que toda linha costeira tem comprimento infinito soa como desculpa, então continuemos nos esforçando. Espero que tenha gostado desses mitos da geografia. Nem falamos dos mitos sobre países. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no MapBack.